Amigos do canal Coisas do Sertão, estamos de volta com mais um vídeo exclusivo aqui para vocês que acompanham o canal Coisas do Sertão, Cícero Santana. E eu estou neste exato momento aqui no Museu Histórico de Artes Darras Noia, tá bom? E a gente vai entrar aqui e vai mostrar para vocês o que é que nós temos, né? Eu estou aqui com José Antônio e ele vai narrar aqui, vai passar para vocês alguma coisa que nós temos nesse museu. Boa tarde, José Antônio. Boa tarde, professor Cícero. Apresento a você e a todos que vão assistir a este vídeo o nosso museu, que foi o primeiro museu do interior de Alagoas. Museu esse criado em 1959 e nesse ano ele completa mais um ano de vida. Então vou apresentar para vocês, pessoal, fotos como era a nossa cidade no passado. Temos aqui alguns prédios históricos da cidade. Por exemplo, a primeira foto é o Ginásio Santana, que todos conhecem, que hoje está bem diferente. Sim. Este prédio aqui fica ao lado da igreja matriz, esta foto do meio. Já aqui seguindo tem a antiga prefeitura, que hoje é um prédio bem diferente do que é mostrado nesta foto. E na próxima sequência de fotos é mostrada a primeira praça da cidade, construída em frente à igreja matriz, inicialmente com o nome João Pessoa e hoje Praça Coronel Manuel Rodrigues da Rocha. Tô vendo. Praça essa que está bem diferente. Com certeza. Observamos essa fotografia que data dos anos 30 e 31 e essa primeira de 1920, que já existia um prédio que hoje é o nosso museu. Já as fotos à frente, vocês observam esta igrejinha foi construída no ano de 1900 para marcar a passagem do século XIX para o século XX. E aqui tem essa pracinha que hoje já conhecemos como Praça do Toco, por conta que os bancos parecem troncos de árvore. Mas o nome da praça, que antes era Praça Emílio de Maia, atualmente é Praça Professor Alberto Nepomuceno Agra. Temos esta outra que atualmente ela não existe. No local desta praça tem um estacionamento para motos e carros. Fica aqui ao lado do casarão. E do outro lado também vamos lá, passar por outro lado. Temos outras fotos. Seguindo dessa, primeiro marceneiro de Santana. Essa fotografia data no início do século XX. Marceneiro que era o homem que transformava a madeira em móveis, fazia cadeiras, mesas e qualquer derivado da madeira. Vamos lá. Temos mais estas fotos que mostram como eram os antigos carnavais na nossa cidade e região. Cada folião fazia sua própria fantasia. Já estas fotos ao meio foi tirada do alto da igreja. Essas aqui. Observamos aqui que foi tirada em 1950 e 20 anos depois foi tirada essa daqui. E observamos que hoje tudo está bem diferente. Muito diferente. A exemplo deste prédio aqui, que hoje funciona a livraria que tem em frente à igreja matriz, lá do outro lado da rua. E os prédios ao redor estão bem diferentes. Totalmente diferente. As margens do rio. Né? Já aqui são as principais pontes da cidade. Essa fotografia do meio é a ponte que dá acesso ao Olho d'Água, partindo daqui. A ponte principal, né? Isso, a ponte principal que foi construída na década de 1960, inclusive esta fotografia tem todo um aparato de escoras para construção. Dá para ver. Já esta próxima foto, ela é da barragem, outra ponte que dá acesso a Poço das Trincheiras. Eu sei. E na primeira foto, observamos quando não tinha as pontes, como era a travessia do rio. Observamos que estão atravessando um carro de uma margem à outra. As pessoas atravessavam em canoas e os carros eram mais ou menos como é mostrado aqui, uma embarcação improvisada. Ainda nesta sala, podemos observar um moinho de pedra que data do século XIX. Hoje as pessoas vão aos supermercados, compram os derivados do milho, já o café já vem prontinho, o pó. No passado não, as pessoas tinham que colocar os grãos aqui, e tudo que era colocado aqui, saia por aqui só o pó. Um pedacinho de madeira colocado ali, que servia de manivela, pegava aqui e girava este moinho de pedra. Ainda temos aqui nesta sala, temos esta cadeirinha e aquela outra cadeirinha ali, bem diferente das cadeiras que temos hoje. Com certeza, Ainda na sala, temos aqui
Esta vitrola, ela data dos anos 70 e ainda hoje funciona, pessoal. Temos esta vitrolinha que eu posso até... Vamos lá, né? É algo bem interessante que o José Antônio vai mostrar aqui para todos que estão acompanhando o canal Coisas do Sertão. Funciona. Olha lá, olha. Certinho. Uma cabrocha bonita cantando e sambando, quem não admira, gingando seu corpo. Beleza, Zé Antônio. Funciona mesmo. Exatamente. Lembrando aqui que nós estamos na sala, A primeira sala que tem o nome de Desembargador Hélio Rocha Cabral de Vasconcelos, Sim. que foi o prefeito que criou este museu no ano de 1959. Certo. Podemos lembrar do nome desse prefeito, o nome do fórum da cidade. O fórum recebe o nome Desembargador Hélio Rocha Cabral de Vasconcelos. Pronto. Ali naquele canto, pessoal, podemos observar aquelas peças, elas representam a chegada da água em nossa cidade. A água chegou em 1966 e esses canos aí representam a tubulação que existe até hoje. Inclusive observamos ao lado da estrada, não sei se você já observou, professor Cícero, que ainda existe essa tubulação que vem de Pão de Açúcar. Com certeza, já vi. Pronto. Uhum. Então podemos prosseguir para a próxima sala? Vamos para outra sala. Bom, pessoal, esta próxima sala, todas as peças do acervo são peças religiosas. A exemplo da santa que dá nome à nossa cidade. Sim. Essa imagem da Senhora Santa Ana. E a nossa cidade tem esse nome por conta da junção do nome da santa com o nome do rio, Rio Ipanema. Portanto, Santana do Ipanema. Isso. Lá no cantinho temos aquela cadeirinha baixinha que na hora das orações, as pessoas costumavam apoiar os joelhos para rezar. Temos esta cadeirinha, que é um genuflexório, e temos esta outra cadeira genuflexório. Nesta configuração, ela está configurada para sentar. Porém, na hora de rezar, apoiar os joelhos, levantava essa parte aqui e se apoiava ali. Veja São só, cadeirinhas do século XX. Que bom, que legal. Já deste lado, podemos observar vestimentas de antigos padres da nossa cidade. Temos ao meio uma batina e aqui um casaco eclesiástico que pertenceu ao padre Cônego José Bulhões, que inclusive dá nome a esta sala. Este padre foi muito importante para a nossa cidade. Durante a sua estadia, Santana teve um grande desenvolvimento. Inclusive, aquele centro de convivência, ali atrás do Todo Dia, recebe o nome Centro de Convivência Cônego José Bulhões. Muito bem. Já na outra vitrine, observamos aqui embaixo esvotos, que são peças de promessas. Temos também, ali temos a famosa Sinhá Rodrigues, aquela fotografia, aquela senhora de óculos. Sim. Inclusive ela dá nome a uma rua que tem aqui acima do Todo Dia. Rua Sinhá Rodrigues, em homenagem àquela senhora, que ela foi esposa do famoso comerciante, o Coronel Manuel Rodrigues da Rocha, e o prefeito que criou este museu foi neto daquela senhora. Já aqui também temos outra fotografia da famosa Dona Mocinha, ela foi uma famosa rezadeira da nossa cidade, e temos também vários objetos religiosos nesta vitrine. Muito bem, aqui artigos religiosos, né? Exatamente. Temos ali um livro de orações que pertenceu a Sinhá Rodrigues, um missal cotidiano e um crucifixo. Certo. Exatamente. Vamos para a próxima sala. Antes da gente ir para a próxima sala, eu posso mostrar para vocês os governantes da nossa cidade, que no passado eram chamados intendentes e depois passaram a ser chamados de prefeitos quando passaram a ser eleitos pelo voto popular. Então observamos uma sequência de governantes da nossa cidade. Até a atualidade.
A lista não está atualizada, porque a última atualização foi em 2008. Depois, na sequência, veio a doutora Renilde com mais um mandato. Sim. Veio Mário Silva, Isnaldo Bulhões e atualmente a doutora Cristiane. Ok. Certinho. Temos aquela sala. Vamos agora para a próxima sala. Bom, esta sala mostra um pouco da cultura da nossa cidade, a exemplo dessas belas fantasias que eram usadas para brincar o carnaval. Então, no passado, cada folião fazia a sua própria fantasia. Inclusive, este traje no estilo mexicano tem a fotografia do Hialdo Falcão, famoso folião da época. Certo. Assim como também aquela outra que tem a fotografia de outro famoso folião, o senhor José Gomes Mendes, conhecido como Zé Sapo, famoso folião da nossa cidade. Aquele traje ele usou no ano de 2005. Já deste outro lado, temos também esta outra vestimenta, que apesar de ser no estilo uma roupa de palhaço, também é uma roupa de carnaval. E aquele senhor da foto é o senhor Nozinho, o Firmino Falcão Filho, que também foi um dos prefeitos da nossa cidade. Muito bem, agora... Seguindo a vitrine, vários objetos que eram usados no passado. A exemplo daquela frigideira que data do século XIX. Olha só. Temos também aquelas bonequinhas que representam os brinquedos que as meninas brincavam no passado. Temos ali um ferro de engomar, bem diferente do estilo que existe hoje, assim como também aquela máquina de costura. Dá para perceber mesmo, muito antigo, né? Tem aqui os anos ou século que foram... Isso, tem sim. Aquele ferro de engomar, ele data do século XIX, sim, assim como a máquina de costura também. Já a chaleira de ferro, ela já data entre o século XIX e século XX. Aquela outra lá, aquele lá no canto, que objeto é aquele? É um peso de 15 quilos. Para aquelas balanças que colocava o produto de um lado, o peso do outro. Sim. Já que no passado o comércio da cidade circulava e vendia mais sacas, em torno das sacas de algodão, de milho, de feijão. Bom, já aqui temos fotografias da Rainha da Juventude do ano de 1975. Ela é a Dilma Medeiros. Naquela primeira foto, ela está com aquela faixa da Rainha da Juventude, que é exatamente esta faixa que está exposta. Olha só. Na sequência, observamos este pilão. Ele data do século XIX e a funcionalidade dele era similar ao moinho de pedra que vimos na primeira sala. Ele servia para triturar grãos, só que os grãos eram colocados ali dentro e batia em cima dos grãos com a mão do pilão. Entendi. Temos ali um potezinho de barro que era usado no transporte e armazenamento de água. Temos aqui um silo, que é também chamado de vaso, usado para armazenar grãos. Temos aqui um clarinete, instrumento de sopro, que inclusive foi usado na banda que é citada neste texto. Banda Santa Cecília, criada em 1908 pelo primeiro maestro da nossa cidade, que foi o maestro Manuel Vieira de Queiroz, o famoso Seu Queiroz. Certo. Já aqui, pessoal, temos fósseis, que são ossos de animais pré-históricos, e o animal que é citado aqui é o Stegonomastodon, que traduzindo, mastodonte. Era um animal da família dos mamutes e chegava até 3 metros de altura. Só para vocês terem uma ideia, esta peça aqui ela é apenas um dente. Olha só. E este dente foi encontrado em Olho d'Água do Amaro, que é um povoado aqui da nossa cidade. Este dente, lá na época, o senhor Antônio Rodrigues Damasceno foi fazer uma escavação para uma barragem, encontrou aquela peça e achou estranha, pois não era de um animal conhecido. Então, depois de análises, foi comprovado que realmente pertencia à espécie de animal que é mostrada aqui. Temos ali um ramo mandibular esquerdo e um fragmento da tíbia, que é um pedacinho doce da perna. Já aqui são rendas que eram feitas com essas pecinhas de madeira. Então, são rendas de bilros, que no passado as pessoas tinham muitas rendeiras na nossa região. Só que atualmente eu não conheço ninguém
que faça rendas nesse estilo. Desse estilo, né? São rendas com almofadas, vestidos de noivas, peças íntimas femininas, ambas feitas com essas pecinhas de madeira. E esta sala recebe o nome Manuel Vieira de Queiroz, primeiro maestro da nossa cidade. Bom, na sequência, observamos ainda aqui esta imagem que mostra a igreja matriz em 1920 e ao lado o prédio que hoje é o nosso museu. Onde nós estamos. Exatamente, onde estamos. Já aqui são prédios ao redor da igreja matriz. Também Data do século... Em 1920. 1920, isso. 1920. Bom, Na sequência... já dando continuidade à nossa visitação, temos aqui esta sala que recebe o nome Breno Accioli, que ele foi um famoso escritor santanense, inclusive reconhecido internacionalmente, motivo de orgulho para os escritores da nossa terra. Tem a biografia resumida dele aqui, neste banner. Ele que foi filho do primeiro juiz da nossa cidade, o Manuel Xavier Accioli. Então o nome dele tem a fotografia do padre dele ali, e tem também a fotografia do pai dele naquela vitrine. Ali. É esse daí. Isso, esse daqui. O Manuel Xavier Accioli. Bom, pessoal, além de vários livros de escritores da nossa terra que é mostrado nesta vitrine, temos também objetos que eram usados como meios de comunicação. A exemplo do telefone fixo, telefone celular, bem diferente do que conhecemos hoje. Com certeza. Além dos rádios, temos também um toca-disco, uma TV, que na época a imagem era preto e branco, diferente das atuais. Aquela maquinazinha fotográfica é daquela época que era um filme, não era digital como acontece hoje. Aquela câmera, ela foi do fotógrafo conhecido como Paulinho Fotografias, que ainda hoje está na ativa, porém ele, quando fez a doação, ele disse que aquela foi a primeira que ele usou profissionalmente. E também temos ali uma coleção de fitas e discos que eram usados na década de 70, 80 e 90. Bom, pessoal, temos ali também uma máquina de escrever. Aquela máquina. Temos uma máquina de fax, que era usada na Câmara de Vereadores da nossa cidade. Certo. Ainda nesta sala temos estas vestimentas, que são as chamadas becas de formatura. Essas becas pertenceram a José Marques de Mello. Ele foi o primeiro no Brasil a se formar em doutorado. E alguns livros aqui expostos foram escritos por ele. A exemplo de todos esses aqui abaixo e esses 4 primeiros dessa sequência. Você falou que foi o primeiro a se formar doutorado no Brasil? Exatamente, no Brasil. No Brasil? No Brasil, o senhor José Marques de Mello. Olha, isso aqui é histórico, viu? Isso que é Brasil. Exatamente. Bom, Dando sequência... Dando continuidade, pessoal, podemos observar aqui uma sequência dos padres que passaram pela igreja matriz. O primeiro padre da cidade, que inclusive ele foi também um dos padres fundadores da nossa cidade, é o padre Francisco José Corrêa de Albuquerque. Em homenagem a ele, tem uma escola na nossa cidade que recebe o nome dele, que é lá em cima, ao lado da praça. Eu sei. Então é seguido vários nomes aqui, e também não está atualizada a lista, porque atualmente tem o padre Jaciel. Isso, após o padre Adalto, né? Isso, exatamente. Muito bem. Bom, e dando continuidade à nossa visitação, temos aqui a quinta sala do nosso museu, que ela é em homenagem aos santanenses que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Tem ali o nome deles, além de também uma enfermeira santanense que também participou da Segunda Guerra Mundial. Observamos nessa foto aqui, ela ao lado de ambulâncias alemãs. É a Jacira de Souza Góes. Exatamente, filha de um dos prefeitos da nossa cidade, o Luiz Gonzaga de Souza Góes. Bom, pessoal, logo abaixo da fotografia temos aqui os dinheiros que circularam no nosso Brasil ao longo do tempo. E eu posso mostrar a vocês, em especial, esta moedinha aqui em cima. Ela é 20 réis.
e data de 1729. Já falando das cédulas, temos a cédula mais recente desta coleção, que é esta cédula de 200 cruzeiros. Então, o nosso real surgiu em 1994 e anterior a ele se usavam os cruzeiros. Tanto é que aquele rostinho que é mostrado nos cruzeiros permanece no nosso real até hoje. Qualquer nota que vocês pegarem, vocês vão observar que tem aquele rostinho ali na nota. Isso, exatamente, é parecido, muito parecido. Bom, e temos aqui, pessoal, nesta vitrine, vários objetos que eram usados no passado. Por exemplo, o martelo neurológico, ele pertenceu ao Dr. Clodovo Rodrigues de Melo, assim como também o estetoscópio, são usados até hoje. E já o fórceps não é acostumado a usar atualmente. Porém, antes da cesariana, se usava o fórceps, que é um instrumento adequado para pegar a cabeça da criança no momento do parto. E se usava o fórceps. Isso quando a criança dava trabalho para nascer. Já aquelas fotografias são de parteiras, de duas parteiras de grande destaque para a nossa cidade. Foi a Joana Isaura Viana, aquela senhorinha do meio, naquela primeira foto, e a dona Mãezinha, aquela outra senhorinha ali da foto. Certo. Bom, já aqui em cima eu posso mostrar para vocês este cap, que data do século XX, seguido daquele capacete, que era usado pela Guarda Municipal também no século XX, e aquele chapéuzinho lá no canto, que era comum na época, ele data de 1924. Ele foi usado no casamento do senhor Tertuliano Nepomuceno, que foi o famoso comerciante da nossa cidade. Já aqui abaixo, temos aquela telha gigante, temos aquele estilo de piso, que eram usados no passado aqui na nossa região, e esta peça, que ela é um farol de um carro, do primeiro carro que andou em nossa cidade. Olha só. Na época, o prefeito Adeildo Nepomuceno adquiriu um dos carros do coronel Delmiro Gouveia. E com esse carro ele andou em Santana, sendo primeiro veículo a circular aqui na cidade. A circular em nossa cidade. Então, deste veículo, guardamos no museu este farolzinho. Muito bom mesmo. Bom, e pessoal, ainda nesta sala, vocês observam esta fotografia aqui na parede, que foi do primeiro médico que veio para a nossa cidade. Foi o Dr. Assênio Moreira da Silva. Ele deu nome ao primeiro hospital de Santana. Hospital esse que hoje é a Secretaria de Saúde. Aquele prédio enorme que tem lá ao lado da Igreja São Cristóvão. Bom, temos ainda aqui esta máquina de escrever portátil que pertenceu ao Dr. Clodovo Rodrigues de Melo. Doutor esse que dá nome ao novo hospital, né? Novo Hospital de Santana. Já na outra vitrine, observamos aquela fotografia da primeira diretora do nosso museu. Ela foi a dona Nilza Nepomuceno. Aquela cadeirinha ali no canto pertenceu a ela. Uma cadeirinha de braço, certo. A cadeirinha de época. Já aqui, pessoal, dando continuidade àquelas fotografias, são de pessoas que participaram da primeira reforma do museu. Observamos no centro da foto Isnaldo Bulhões e a doutora Renilde, aquela senhora de chapéu, de óculos, na fotografia. Dá para perceber, dá para ver. Isso. Já aqui nesta próxima foto, observamos objetos que eram expostos na época, isso em 1971. Já aqui, pessoal, temos esta vestimenta que foi feita pelo rapaz da foto. Ele é estilista, atualmente ele mora em São Paulo, nasceu em Santana. A calça ele fez para São Paulo Fashion Week do ano de 2004. Ele contou que demorou mais de uma semana para deixar esta calça pronta, porque tem mais de 1.500 lantejoulas. Nossa. Bom, ele é o Adilson Baga. Certinho. Bom, quer fazer alguma pergunta da sala sobre algum objeto? Professor Cícero.
Não, fica à vontade, viu? Tá tudo tranquilo. Vamos para outra sala. Temos esta sala que o grande diferencial dela é este piso de madeira. Piso original da época. Além de vários objetos que estão em exposição nesta sala. Temos estas 3 cadeirinhas que são da primeira fábrica de móveis da nossa cidade. Ali ao chão temos escarradeiras ou cuspideiras, temos 2 nesse canto e 2 naquele outro cantinho lá. Certo. Eram os coronéis da época, fumavam seus charutos ou mascavam, e para não cuspirem no chão, eles tinham esse costume de usarem a escarradeira. E aqui no museu tem exposição estes modelos, porém existiam outros. Tinha uns que tinha abertura, isso aí é uma peça só, mas tinha uns que tinha abertura, tinha uns de alumínio, esses aqui são de porcelana. Já aqui neste armário temos vários livros que pertenceram ao Dr. Clodovo Rodrigues de Melo, todos livros de medicina. O Dr. Clodovo, ele foi o primeiro médico de Santana a se formar fora e voltar para exercer a função de médico na cidade. Ele não foi o primeiro médico da cidade, porque o primeiro foi o Dr. Assênio, como vimos na sala anterior. Ainda nesta sala, pessoal, vocês podem observar ali aquela pequena cristaleira com vários objetos chiques da época. Objetos que eram usados em ocasiões especiais e tem pessoas que têm eles hoje, mas guardam de decoração. Certo. Já lá no canto temos aquela vitrola. Essa vitrola, no passado, não tinha eletricidade. Nem no Brasil, nem na nossa região. E esta vitrola é daquela época, que para funcionar era na manivela. Então, dando várias voltas na manivela, tipo você dá corda em um brinquedinho, você vai lá, gira, depois começa a funcionar e o som sai por aqui, por esse alto-falante de madeira. Não sei se você já viu, professor Cícero, um gramofone que tem a boca de som acima do disco. Não, Nunca vi. Não. Pronto, eu queria dizer para você que é no mesmo estilo, é o mesmo mecanismo, só que a boca de som da vitrola é direcionada para baixo. Já aqui ao lado temos este objeto que algumas pessoas vêm ao museu e dizem: eita, um piano. Porém, não é um piano. Parece, né? Parece. Este objeto é um harmônio. Esse harmônio, ele data do século XX e ele é uma harmonia de instrumentos. Sim. Assim como o teclado moderno hoje, que faz vários sons, este equipamento aqui, ele também fazia vários sons. Além do som do teclado, ele também fazia sons de instrumentos de sopro. A exemplo da flauta, clarinete. Então tem um mecanismo dos pedais que soprava os instrumentos que é acionado através desses botões. Então, legal. Por isso o nome é harmônio. Harmônio. Isso, harmônio. Certo, professor. Bom, ainda nesta sala, pessoal, temos aqui um baú nesse canto e um baú lá no outro cantinho. Só para vocês terem uma ideia, este baú ele data de 1873. Certo. Então, no passado, as pessoas usavam esses baús para guardar objetos de valores. Quando iam em longas viagens, também usavam os baús como malas, já que naquela época não tinha essa tecnologia toda que existe hoje. Já ali no cantinho ao lado do baú, temos um pinico com tampa. Ele data do século XIX. Este pinico, que é feito de porcelana, mesmo material dos utensílios de cozinha que temos aqui. Então temos aqui um açucareiro, uma sopeira, um bule para leite, uma tigela que era usada para mexer pirão, além de uma bacia ali e outra bacia acima da cristaleira, lá no cantinho. Já que no passado não tinham pias como existe hoje, então as pessoas não tinham essas bacias cheias de água para se banharem, lavarem o rosto, lavarem as mãos. Bom, além do que vimos, pessoal, nas 6 salas que visitamos, temos aqui no corredor do museu, do lado de fora, 2 arados em exposição. Ao todo, é um conjunto de 3 arados que temos no nosso museu. Esses arados chegaram aqui na nossa região
no ano de 1925, e eles revolucionaram a agricultura na nossa região, porque facilita muito o plantio. Foi uma novidade, né, professor? Foi uma novidade na época. Uhum. Esses equipamentos que são puxados por bois, ou até mesmo um arado leve como esse, pode ser puxado por um animal menor que um boi, tipo um cavalo, uma besta. Então, aquele arado ali, ele é usado para deixar a terra pronta para o plantio. Uhum. Já esse aqui é mais usado para fazer a limpeza entre as plantações. Então, ele tem uma configuração de abertura, dependendo da largura da plantação, Uhum. é configurado aqui através dessa alavanca. Certo. E além desses dois arados, tem um arado lá na frente, logo na entrada do museu, que é diferente desse, que esse aqui o agricultor ia controlando, segurando aqui atrás, o agricultor ia sentado. Tem um lá que é totalmente diferente desse, e acredito que tem muitas pessoas que nunca viram um arado como o que está à exposição lá na frente. Certo. Vamos observar? Vamos. Pessoal, como eu falei dos arados que vimos no corredor, neste parágrafo aqui é citado essa passagem da época que os arados chegaram na nossa região. Eles foram trazidos pelo engenheiro agrônomo Otávio Cabral de Vasconcelos, isso em 1925. Então, dando continuidade ao conjunto dos arados, eu vou mostrar para vocês o outro arado que temos ali fora, logo na entrada do nosso museu. Vamos lá, vamos até aqui ao lado externo. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Sim, vamos lá. Este arado aqui, acredito que poucas pessoas conhecem esse estilo de arado. Eu mesmo não conheço. Já conhecia, né? Ah, não conhecia. Ele aqui tem um banco, o agricultor ia sentado, e este arado também era puxado por bois. Uhum. E ali ele tem a parte que corta a terra, que é arredondado. Portanto, é o chamado arado de disco, que hoje tem uma configuração de arado que são puxados por tratores. E são vários discos. Então, anterior a essa tecnologia atual, o arado de disco era exatamente como estamos vendo aqui. Certo, exatamente. Então, ele tem um esquema de rodas. E eu vou dizer para vocês que, na época, se eu fosse trabalhar como agricultor, eu diria que seria mais prático sentado do que você ir andando e empurrando o arado como os outros que vimos. Professor, eu trabalhei muito, né, arando terra com a rabisca, como nós chamamos, mas se fosse nesse estilo aqui seria muito melhor. Exatamente, porque você sabe que tem toda uma configuração, tem todo um esquema de configurações. Mexendo aqui na alavanca, você consegue controlar a profundidade do disco. Mexendo aqui também, você consegue, digamos, se você puxa todo um lado do arado lá para frente. Se você não quer virar a volta com o arado, você deixa as rodas paradas e você gira só essa partezinha de cima aqui para o outro lado. Sim, sim. Trava ali, ele vira aqui para lá. Ao invés de dar toda a volta, ele somente gira e você já puxa na outra direção. Não prevaleceu, não foi esse estilo de arado, não foi? Não. Até porque tem algumas regiões, algumas localidades que atrapalham as pedras. Sim, sim. Então, um arado desse dificulta, né? Quase do tamanho de um trator. Dificulta. Uhum. Muito bem, professor José Antônio. Bom, pessoal, então este foi o Museu Histórico e de Artes da Rasnóia, primeiro museu do interior de Alagoas, que está aberto atualmente de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até 5 da tarde. É um museu público municipal, todos vocês podem vir visitar o nosso museu e conhecer um pouco da história da nossa cidade, já que todas as peças do museu foram todos doados pela população e todas as peças têm história. Então, venham conhecer o nosso museu. Nossa, muito obrigado, José Antônio. Fico muito feliz e agradecido. E a você que está assistindo, dê aquela força, compartilhe, né? Para que outras pessoas possam conhecer esse museu aqui em Santana do Ipanema, que realmente tem muitas histórias para contar, como vocês acabaram de assistir aqui no canal Coisas do Sertão. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Bom, o que eu posso acrescentar para vocês é que o nosso museu tem a nossa cidade tem vários pontos turísticos. E o nosso museu, por estar bem centralizado, eu diria que é o principal ponto turístico de nossa cidade. E
Um complemento da história do museu é a Casa da Cultura, que ela fica lá quase em frente à prefeitura da cidade, um pouco acima, que ela foi inaugurada em 2017, e dentro da Casa da Cultura tem a Biblioteca Municipal, além de algumas peças que também lembram peças do passado. A exemplo daquela estátua, tem aquela estátua lá em frente à BB? Tem sim. Na Casa da Cultura tem uma estátua quase em tamanho real, feita de objetos de carro, que foi feito por um artista da nossa cidade. É o senhor Belarmino. Belarmino fez aquela escultura quase em tamanho real, que também é uma peça que está em exposição. Além dessa peça que eu estou citando, tem algumas outras também. Então, além da Casa da Cultura, tem belas praças a se conhecer na nossa cidade. A própria Igreja Matriz, que fica ao lado do museu, também é um grande ponto turístico da nossa cidade, além de vários outros. Então, pessoal, chegando a Santana, venham conhecer o nosso museu. Muito bem, professor. Então, meu agradecimento, muito obrigado mesmo. E canal Coisas do Sertão, Cícero Santana está aqui para isso, para mostrar a cultura, a história da cidade, enfim, né? Fazer relatos de como nós acabamos de fazer nesse momento. Meus agradecimentos, tá? E em outra oportunidade a gente vai dar outra passada por aqui para complementar mais algo que porventura ficou. Ok. E qualquer pergunta que venha a surgir, pode, pessoal, entrar em contato com a gente. Com certeza. Vir tirar essa dúvida pessoalmente. Muito bem. E conhecer o museu. Tá, ok. Um abraço, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Vocês que acompanham o canal Coisas do Sertão.